Então, nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra com o título O Plano do Nobre. O Plano do Nobre. Então, tudo que Deus faz é através de planos. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 4:4 que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Então, na época que Jesus veio, havia a Pax Romana, a paz universal, havia estradas onde o evangelho poderia ser facilmente falado. Na época de Jesus, nós tínhamos a língua grega, ela mais fácil sendo disseminada, então poderia haver uma comunicação melhor. E eu fico me pensando como o Deus soberano, o Deus que tem o controle de todo o tempo, o Deus que Deus não tem nenhum problema, mas o tempo realmente para o Senhor não é nenhum problema. E Deus, a palavra do Senhor nos afirma que Deus espera o tempo certo para enviar Jesus. Então a palavra de Deus faz questão de dizer que Deus envia Jesus no tempo perfeito. Isso também me ensina que Deus ele não está desesperado nos céus. Deus tem tudo. Deus tem domínio de todas as coisas, Deus ele tem controle, então Deus ele não está, nesse exato momento, Deus não está desesperado nos céus. Deus não tem nada fora do seu controle, então talvez muitas pessoas pensaram, havia a promessa do Salvador de Israel, o Messias, os profetas maiores, os profetas menores, profetizavam acerca da vinda desse reino inabalável. Daniel fala sobre isso, sobre esse reino inabalável. E Deus em nenhum momento estava preocupado, porque nada foge das mãos do Senhor. E no tempo certo, Deus envia Jesus. Então, isso significa que Deus está no controle e na sua sabedoria estão inclusos os seus planos para nós. Em Jeremias 29:11, muitos conhecem, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus, ele sempre nos deseja apontar para as suas promessas. Deus ele tem planos para mim, planos para vocês. E os planos que o Senhor tem para mim são para que nós damos frutos. A palavra do Senhor fala que nós glorificamos ao Senhor quando nós geramos frutos. E algo que o Senhor tem ministrado no meu coração é que nós precisamos organizar para nós muitas vezes vivermos milagres. Muitas vezes para nós vivermos sinais, maravilhas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus realizando um milagre na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas é muito interessante que antes daquela multiplicação sobrenaturais do pão e dos peixes, Jesus pede para que a multidão organize. Pede que a multidão ali sente ali em grupos. E nada na palavra de Deus está escrito por acaso. Eu acredito que nada na palavra de Deus está escrito ali sem uma direção, sem algo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. E é muito interessante que Jesus ele poderia realizar aquele milagre sem organizar a multidão. Óbvio, Jesus pode realizar o milagre a partir do nada. Jesus não precisa de nenhuma matéria-prima para realizar milagres. Mas eu acredito que Jesus aqui está nos ensinando algo. Jesus está nos ensinando muitas vezes para nós vivermos milagres. Isso vai requerer de mim, isso vai requerer de você organização. Porque quando nós estamos organizando, não significa agora que nós não estamos dependendo de Deus, mas nós estamos sinalizando para o céu aquilo que nós desejamos viver. Muitas vezes a nossa vida está tão desorganizada e óbvio que Deus ele conhece todas as coisas, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus é onisciente, Deus ele conhece exatamente tudo que está passando em cada mente agora neste lugar. Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus ele está esperando muitas vezes um sinal nosso para ele agir. Então eu quero encorajar você nessa noite. O que você tem planejado? A palavra do Senhor vai nos dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que esperamos. Então eu não estou falando que para nós sermos totalmente racionais, mas a fé, ela não é um impulso sem direção. A fé não é algo que eu saio, eu estou indo para algum lugar, eu estou indo. Não, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O autor Hebreus vai dizer sobre isso. O que você tem esperado? Se você não espera algo correto,
provavelmente você não vai viver isso. E Jesus é glorificado quando a nossa vida está organizada. E nós somos um exemplo para o mundo. Jesus vai nos dizer lá em João 13:15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vocês também. Então Jesus nos deu o exemplo, para que nós também possamos imitá-lo. E Jesus também deseja que nós sejamos um exemplo para o mundo. Então nós, como os cristãos, fomos chamados para glorificar a Deus através da nossa vida. Então quando a nossa vida está organizada ou desorganizada, tudo isso aponta para aquilo que nós cremos. Então nessa noite, o Senhor tem nos chamado para nós termos planos nobres. E mediante essa minha introdução, eu tenho 3 pontos para compartilhar nessa noite. O primeiro ponto é: o nobre não é passivo. Diga comigo: o nobre não é passivo. E nos próximos 3 pontos eu quero compartilhar sobre Isaías 32, versículo 8. Isaías 32, versículo 8. Se você quiser abrir a tua Bíblia, esse versículo é um dos meus top 10 favoritos. Eu gosto muito desse versículo, sempre faço questão de mencionar quando eu estou tendo conversas de forma individual. Eu amo muito esse versículo. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: no entanto, o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Então, Isaías começa dizendo que o homem nobre, ele não é alguém que fica parado, mas a palavra do Senhor vai falar que ele faz planos nobres. Então a palavra do Senhor está dizendo que o nobre, ele projeta, ele não age pelo impulso. O nobre não é aquele que vive pelo improviso. Como está a sua vida? Não, como vai ser a sua semana? Não, a minha semana está nas mãos de Deus. Né? Quantos dizem isso? Mas muitas pessoas não dizem que está na mão de Deus porque eles têm fé. Eles dizem que está na mão de Deus porque a verdade, a vida deles está uma bagunça, que eles nem sabem qual direção que eles estão tomando. Então não é na mão de Deus de confiar, mas na verdade é na mão de Deus que ele não tem nenhuma direção. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o nobre, ele faz planos nobres. Lucas, o que são planos nobres? Os planos nobres são aqueles que estão alinhados com a vontade de Deus. Então não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, mas agora eu entro na presença de Deus, eu começo a buscar o Senhor porque eu quero uma direção daquilo que o Senhor deseja fazer em mim e através de mim. Eu acredito que tudo que Deus deseja fazer em nós não deve parar em nós, porque a palavra do Senhor nos garante que nós teríamos um rio fluindo dentro de nós. Um rio de águas vivas, essa é a promessa. Então, a grande pergunta nessa noite é: quais dos meus planos estão alinhados com o Senhor? Será que os meus planos estão glorificando a Deus? Lucas, e como eu sei que os meus planos estão glorificando a Deus? Quando eu estou fazendo planejamento. Porque Deus, ele deseja fazer em nós quando a vida está organizada. Não é que Deus não pode fazer, mas Deus, ele é glorificado na excelência. Eu não sei se você lembra, se você já é membro dessa casa, mas um dos nossos valores como igreja é a excelência. E quando nós lemos Apocalipse, nós percebemos que os céus é extremamente organizado. Quantos não ficam admirados quando você lê Apocalipse e as menções dos céus? Como nós podemos servir um Deus tão criativo, um Deus tão organizado? Deus faz tudo com ordem. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a excelência de Deus, como a criação acontece de forma organizada e estruturada. Nós vemos que Deus, ele não cria nada por acaso. Deus cria tudo com um propósito. E a minha vida e a sua vida também, você não é um acaso, Deus te fez com um propósito, e Deus deseja te usar. Fala para o seu irmão que está ao seu lado: Deus deseja te usar. E muitas vezes nós pensamos que Deus não pode fazer algo através das nossas vidas, mas Deus nessa noite está nos chamando para nós colocarmos a nossa vida em ordem. Quantos têm medo muitas vezes de organizar aquela gaveta, né? Aquela gaveta que você abre e ela cai ali 1 milhão de documentos, aquilo que você não acha nada.
Dá medo ou não? Talvez nessa noite nós estejamos com medo de abrir coisas no nosso coração, coisas que estão no nosso interior que nos dão medo. Mas nessa noite o Senhor está vindo com a palavra de Deus, assim como disse para Josué, para nós sermos fortes e corajosos, para nós organizarmos as áreas em nossas vidas que precisam ser alinhadas. Muitas pessoas estão paradas no tempo porque elas estão aprisionadas nas suas emoções, estão presas em um relacionamento que viveu há 10 anos e ela não tem medo de abrir isso, de resolver isso, de confessar, de ser vulnerável com o homem de Deus, procurar o meio de corrigir isso na sua vida. E a grande pergunta é: até quando nós vamos ficar aprisionados? O nobre não é alguém que espera um milagre parado. Eu acredito sim que Deus ele pode fazer milagres, mas a palavra do Senhor fala que o nobre ele está sempre planejando. Então ele não é passivo, ele não diz, olha, Deus prometeu, ele vai cumprir. Não, se Deus prometeu, qual é a minha porção, o que eu preciso fazer para viver os planos de Deus? Eu amo um versículo, esse aqui também está no meu top 10, que a palavra do Senhor vai dizer que desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e os que usam de forças é os que se apoderam desse reino. Então a palavra do Senhor nos deu uma natureza de valentes. O Senhor não nos chamou para nós sermos passivos, e talvez nós temos diversas promessas, e nós não temos vivido promessas, porque nós somos passivos. Nós dizemos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, e nós esperamos de braços cruzados. O nobre não espera a promessa de Deus cumprir de braços cruzados. Ele não diz o seguinte, se é da vontade de Deus, Deus vai fazer. E nesse, se é da vontade de Deus vai fazer, você está há 10, 15 anos, porque a promessa de Deus sempre tem a parte dele e a minha parte. E muitas vezes nós estamos terceirizando toda a responsabilidade da promessa de Deus ser cumprida a Deus. E nós dizemos, meu Deus, nossa, Deus não é fiel, Deus não cumpriu a sua promessa. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Números 23, 19, que Deus, Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas a grande pergunta é, qual é a minha parte? O que eu preciso fazer para que eu possa viver as promessas de Deus? Porque o nobre não é alguém passivo. Amanhã, quando você levantar às 5 horas da manhã, amém? Não, brincadeira, 6 horas pelo menos. Mas se você levanta às 5 horas, está abençoado em nome de Jesus, ore por mim também para me acordar às 5. O nobre não é alguém que levanta e tem a semana sem nenhum plano. Então o nobre ele está sempre buscando o seu crescimento espiritual. O nobre ele está sempre procurando meios de Deus usá-los. O nobre ele está sempre gastando tempo. Eu tenho aprendido que respostas em Deus, elas demandam tempo. Deus ele pode responder de forma imediata? Sim. Semana passada eu estava ministrando aqui no Impulso, eu estava compartilhando sobre a vida de Cornélio. E a palavra do Senhor vai falar assim, Cornélio, as suas esmolas e oração têm subido diante de mim. Não é uma esmola, não é uma oração, mas a palavra de Deus diz no plural, as suas esmolas e orações têm subido diante do Senhor. Então isso significa que Cornélio não orou por uma vez. Quantas vezes nós oramos uma vez, nós viemos aqui 10 minutos nas 24 horas de oração, Deus, o Senhor não respondeu. O Senhor respondeu a oração do meu irmão, mas o Senhor não respondeu a minha. Mas nós vamos aprender que no decorrer da nossa mensagem nessa noite, que nós precisamos gastar tempo, nós precisamos meditar. Em Apocalipse 1,6, é um dos versículos que nós citamos muito aqui na nossa igreja, que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor já nos fez reis e sacerdotes para Deus. Nós não seremos, o Senhor já nos fez reis e sacerdotes. E reis e sacerdotes são aqueles que não se omitem, eles se posicionam. Porque o Senhor já nos deu autoridade para nós mudarmos toda e qualquer situação. A palavra do Senhor vai nos dizer, Jesus diz que foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus também nos afirma que agora, como seus filhos, nós temos essa
a autoridade. Então nós precisamos agir de forma intencional. Nós não podemos ser passivos. Eu não sei quais as situações que você tem passado na sua vida, mas nessa semana vai ser uma semana onde você vai ser ativo, onde você vai posicionar, você vai começar a declarar, você vai começar a orar, você vai começar a organizar a tua vida, você vai começar a organizar a tua empresa, você vai começar a organizar a sua casa, e assim como na multiplicação dos pães e dos peixes, você vai estar sinalizando, dizer: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. E talvez você vai ter também nessa semana, para nós encerrarmos e para o nosso segundo ponto. Muitas vezes você não ser passivo, por incrível que pareça, é você talvez ficar em silêncio. Eu gosto muito do que a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Isaías 53, versículo 7. Que Jesus, ele foi para a cruz como cordeiro mudo. Então o silêncio de Jesus não foi passividade, o silêncio de Jesus foi nobreza. Então, muitas vezes nós queremos ser ativos e nós precisamos entender de nós sermos sábios e nós entendemos o tempo de falar, mas a palavra do Senhor vai nos falar lá em Eclesiastes sobre o tempo. Existe o tempo de falar e o tempo de ficar calado. Existe o tempo de você trabalhar, mas também existe o tempo de você descansar nas promessas de Deus. É o que nós vamos ver no segundo ponto. O segundo ponto é: o nobre realiza. Se você ainda tiver com a tua Bíblia aberta em Isaías 32, 8, nós trabalhamos a primeira parte do versículo. No entanto, o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então, nesse segundo ponto eu quero trabalhar a parte B do versículo que diz: e graças aos seus feitos nobres. Então, o nobre não é alguém que faz planos somente, mas o nobre é aquele que realiza. Diga comigo: o nobre realiza. Então, o nobre não é somente alguém que faz planos. Lucas, eu fiz planos e agora está tudo nas mãos de Deus. Isaías faz questão de mencionar que o nobre, ele faz feitos nobres. Por que o nobre faz feitos nobres? Porque o Senhor nos deu autoridade para nós não somente planejarmos, mas para nós vivermos as promessas de Deus. Em Mateus 5,16, a palavra do Senhor nos diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, o nobre, ele não esconde, o nobre, ele brilha. Então a palavra de Deus fala assim, que as pessoas vejam, que os homens vejam a luz de vocês e que eles glorifiquem a Deus. Então, se você já tem planejado, então agora, o que você tem feito para ver as promessas de Deus se concretizar? Então, qual é a sua parte de não somente planejar, mas a sua parte? Qual que é a sua função de você ver as promessas de Deus concretizando a tua vida? E aí, eu amo o que Provérbios 21:31 vai nos dizer, que prepara o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu preciso, Lucas, qual é uma das formas de eu realizar os planos que eu tenho? Eu preciso preparar, eu preciso trabalhar. Mas aqui vai uma das coisas que nós muitas vezes não fazemos. É entender que por mais, pode ser uma dicotomia, mas por mais que nós fazemos, por mais que nós organizamos, a vitória vem sempre de quem? Do Senhor. Eu tenho trabalhado, eu tenho feito, então é a certeza que eu vou viver a promessa de Deus. Não, a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que confia no homem. Glória a Deus, eu estou planejando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou sensível à voz de Deus, mas eu estou dependendo de quem? De Deus. Eu não estou depositando as minhas forças em mim mesmo, mas eu estou depositando as minhas forças em Deus. Talvez você esteja cansado nessa noite, mas a palavra do Senhor nos diz lá em Isaías o quê? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Porque muitas vezes nós temos preparado, nós só sabemos preparar o nosso cavalo para a batalha, nós só sabemos trabalhar, mas nós esquecemos de descansar. Nós sofremos uma amnésia que o primeiro dia de Adão aqui na terra foi no descanso. Então Deus nos criou para nós contemplarmos. Gosto muito do que o salmista Davi diz: quando eu paro para contemplar as obras de suas mãos. E nós vivemos hoje numa geração muito agitada. Eu estava conversando com um casal de jovens hoje pela manhã, quando concluiu o culto, e eu fiquei admirado, nem sabia isso. Ela estava falando para mim que assiste série no 2x. Eu falei assim, cara, eu nem sabia que tinha pessoas que tinham essa capacidade. Mas ela disse, e se você assiste, tudo bem, não tem nenhum problema. Estou falando que eu não assisto. Mas nós vivemos hoje numa geração onde ela não consegue mais descansar. E descansar em Deus é um privilégio. Hoje nós não sabemos mais até mesmo descansar no Senhor. Nós pensamos que tudo vai vir de nós, tudo é do meu braço, tudo, e nós talvez estamos esgotados emocionalmente, fisicamente, porque nós decidimos fazer tudo debaixo da força do nosso braço. E eu sei sim, eu estou pregando sobre isso, eu estou falando que o nobre realiza, ele planeja, mas o nobre é aquele que aprendeu a descansar em Deus. Eu não sei aquilo que tem tirado a sua paz, mas eu quero declarar que nessa semana você vai aprender a descansar em Deus. Que nada vai tirar a sua paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. 1/3 do reino de Deus é composto de paz. Então o mundo não tem poder de tirar a tua paz. Porque nós estamos debaixo desse reino que é composto de paz, de justiça e alegria. Então a nobreza, ela exige atitude prática. O nobre ele realiza porque ele não espera todas as coisas ficarem perfeitas para ele dar um passo de fé. Se você espera todas as coisas se encaixarem para você agora, entre aspas, tomar um passo de fé, isso não é fé, isso é lógica. Porque você está vendo o caminho. Se você não conhecesse essa igreja, e se você entrasse por aquela porta, tudo aqui escuro, e você não estivesse enxergando nada, mas eu conheço aqui, porque eu estou aqui há 18 anos, graças a Deus, e eu falo assim, pode vir reto, que não tem nenhum obstáculo. Você iria confiar ou não? Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Deus, Ele está nos chamando nessa noite, para aprendermos a depositarmos a nossa esperança em Deus. Então o nobre, ele dá passos, que eu gosto de usar esse termo, passos de risco em fé. Ele está dando passo em direção às promessas de Deus. Talvez você tenha um baú lá na sua casa de promessas de Deus, e Deus está te chamando essa noite, vem viver essas promessas. Comece a colocar a sua fé em prática. A palavra do Senhor nos diz que o justo, ele vive pela fé. Nós não esperamos todas as situações estarem corretas para nós agirmos. E o nobre, ele é aquele que está sempre agindo. Eu gosto muito de Eclesiastes 11:6, que o autor vai dizer o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou se ambas serão boas. Então, o nobre é aquele que está sempre trabalhando. Ele está sempre procurando meios pelo qual ele possa ver as promessas de Deus sendo cumpridas. Então ele está sempre plantando, ele está sempre regando oração, ele está sempre plantando, generosidade, ele está sempre se posicionando para viver as promessas de Deus, porque ele não para. Por que ele não para? Porque João 5,17 vai dizer, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A nobreza é ter disposição para construir.
Se você não tem o desejo de construir, provavelmente ainda você não tem a mentalidade do reino de Deus. Porque quem faz parte do reino de Deus está sempre construindo, está sempre avançando, está sempre plantando. O Eclesiastes nos diz: plante a tua semente pela manhã e também à tarde. Como eu já falei nessa noite, nós não ficamos de braços cruzados. E se nós plantamos, se nós semeamos, é certo que em algum momento o Senhor vai vir sobre nós e vai intervir, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas: de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Ele vai colher. A palavra do Senhor nos diz que quem planta da carne vai colher da carne, mas quem planta do Espírito vai colher no Espírito. Sabe, todas as coisas que você tem plantado no Espírito, eu não sei o tempo, mas eu tenho certeza que essas suas sementes vão germinar. Porque de Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos no Senhor, quer seja oração, quer seja os nossos dízimos, quer seja as nossas ofertas, quer seja as nossas boas ações, tudo que nós fazemos para o Senhor nos recompensa. Porque Deus, né? Isso não está na Bíblia, mas Deus não deve nada para ninguém. Como diz alguns ditados por aí, Deus paga e Deus paga muito bem. Servir a Deus, como diz o nosso pastor fundador, é um privilégio. Então nós precisamos sempre estarmos com a disposição para agir. Não há nobreza sem ação. Não há resultados quando nós só ficamos em planos. Nossa, eu tenho diversos planos. Lucas, eu tenho diversos sonhos. Glória a Deus. E aí, você já viveu algum? Por que nós não vivemos os sonhos de Deus? Porque muitas vezes nos falta essa disposição de agir. Lucas, e como eu estou parado nessa? Lucas, como eu posso agir? A palavra do Senhor nos diz, talvez você esteja sem força, mas como a palavra do Senhor nos diz que nós nos fortalecemos, a palavra do Senhor nos fala para nós nos fortalecermos aonde? Nos jornais, no Instagram, tomando um banho de água fria às 5 horas da manhã. Não, a palavra do Senhor nos diz para nós nos fortalecermos em quem? No Senhor. Lucas, então, eu posso me fortalecer no Senhor? Pode, porque a palavra do Senhor nos exorta para nós buscarmos forças no Senhor. Talvez essa noite você possa estar com a sua alma totalmente abatida. Talvez essa noite você possa estar com diversas enfermidades. Mas quando nós começamos a nos fortalecermos no Senhor, o Senhor começa a trazer refrigério para a nossa alma. O Senhor começa a trazer cura para o nosso corpo. Porque é o Senhor que nos cura. É o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos transforma. Então eu não sei como você está nessa noite, mas o Senhor está nos convidando para nós agirmos. E o meu terceiro ponto para nós concluirmos essa noite é: o nobre, ele permanece firme. Fala assim comigo: o nobre, ele permanece firme. Continuando em Isaías 32, versículo 8: no entanto, o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, e eu quero focar agora na parte C, permanece firme. Por incrível que pareça, quando eu medito nesse versículo, eu estava lendo hoje à tarde novamente, e Deus falou no meu coração: Lucas, a única forma de você permanecer firme em mim é agindo. Porque olha o que a palavra de Deus está falando: o homem nobre, ele faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece firme. Então a palavra de Deus está falando, por que o nobre ele permanece firme? Graças aos seus feitos nobres. Eu tenho visto muitas pessoas no meio do caminho, então obviamente que nós entendemos sobre isso, mas eu cresci na igreja, onde, e eu entendo que a igreja teve um pouco de excesso, mas eu cresci na igreja onde tinha programação todos os dias. Está aqui a minha esposa, o único dia que nós tínhamos para sair era segunda-feira. E ainda segunda-feira tinha dia ainda que o pastor Heber criava a programação e o nosso namoro era um namoro visitando a galera. E a gente nunca teve problema com isso, sabe? A gente nunca teve. Então nós vivemos uma geração hoje que talvez ela está com muitos problemas porque ela não tem feito nada para o Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos falar que o que te permanece firme é os seus feitos nobres que você tem feito.
Então muitas vezes a sua angústia, a sua tristeza, ela vem porque você não está produzindo nada para o Senhor. Porque quando nós estamos produzindo algo para o Senhor, isso gera alegria no nosso espírito. Não existe nada melhor do que você saber que você está agradando o coração de Deus. Não existe nada melhor você saber que um dia você vai poder ser recompensado pelos céus. Eu falo aqui, eu lidero o time de voluntários operacionais e, sei lá, eu acho que eles devem ter decorado esse versículo, porque todo final de serviço, no domingo à noite, eu mando no nosso grupo 1 Coríntios 15:58. Se não decorou, até 2027 eles vão decorar, todo mundo. Eu sempre falo, 1 Coríntios 15:58, a palavra do Senhor vai dizer: no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Tudo que nós fazemos para o Senhor é recompensado. Lucas, eu estou triste. Lucas, eu não quero menosprezar a sua dor. Gente, pelo amor de Deus, se você não me conhece, eu amo a sua vida, eu não quero menosprezar a tua vida. Talvez você hoje esteja numa situação de bastante dor, você esteja numa situação talvez que você tenha dado a última oportunidade, talvez você tenha entrado nessa igreja, talvez até com pensamentos errôneos, mas eu quero encorajar você a realizar feitos nobres, porque essa, conforme Isaías 32:8, é a única forma de você permanecer firme em Deus. E eu não quero ser um sobrevivente. Eu não quero ser alguém, quando tiver com 60, 70 anos, eu vou morrer pelo menos 119 ou 118 anos. Nunca bebi, nunca fumei, só conheci a minha esposa, então não é possível. 118, 120 anos eu tenho garantido. E eu não quero chegar ali com 100 anos e estar ali sobrevivendo. Eu quero chegar com 100 anos amando Jesus mais do que eu estou hoje. E eu sei que eu tenho um segredo para terminar a minha vida bem. Eu preciso estar realizando feitos nobres. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei aquilo que Deus depositou na sua vida. E talvez você esteja parado nessa noite. Mas existe um chamado de Deus para você nessa noite. Volte a fazer aquilo que eu já disse para você. Não tinha nada a ver com a minha mensagem essa parte, mas eu sinto isso no meu espírito, sabe? Como eu já vi muitas pessoas, quando elas começam a caminhar com o Senhor, elas começam tão bem, elas começam amando a Deus, elas começam servindo ao Senhor, mas elas começam querer dominar o seu tempo, falando: nossa, eu acho que eu estou fazendo muito para o Senhor. Eu não sei se você tem a revelação disso, mas Jesus é digno de tudo que nós temos. Jesus é digno. Então, não existe nada que eu possa falar que eu me excedi muito em servir ao Senhor. Você nunca vai poder falar isso. Nossa, eu estou me excedendo em servir. Sabe, eu acho que eu excedi. Nossa, eu acho que eu passei do ponto, sabe? Eu acho que eu fiz mais do que devia para Deus. Nós nunca vamos poder afirmar isso. E eu estava compartilhando até hoje à tarde, eu não sabia disso, em Lucas 24. Quando Jesus está falando sobre o preço do discipulado, eu não sabia que a parábola da construção estava dentro do preço do discipulado. A parábola da construção é aquela que Jesus diz: qual de vocês que começa a construir uma casa, não faz menção, não faz as contas, para que você não fique no caminho, não passe vergonha. Jesus está falando: aquele que começa a construir e não termina, passa vergonha. Né? Nova versão atualizada, Lucas Afonso 2025. Então, se você começa a construir algo e você não termina, Jesus está dizendo que você passou vergonha. Então Jesus está nos dizendo, e essa parábola está dentro do preço do discipulado. Jesus fala assim: se você quer me servir, faça as contas. Inclusive é uma mensagem do Amoedo, mensagem muito boa. Faça as contas, está lá no YouTube, lembrei agora, muito boa mesmo. Depois você vê. Faça as contas se você deseja servir ao Senhor. Porque Jesus, Ele é digno de todas as coisas e Ele merece tudo que nós vamos fazer. Sabe, eu quero
eu quero terminar a minha vida amando Jesus. Eu quero terminar a minha vida podendo glorificar o nome de Jesus. E todo mundo sabe que o meu versículo preferido da minha vida é Filipenses 1:6. O Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. É fiel para terminar. Deus começou uma obra na minha vida quando eu entreguei minha vida para Ele. Jesus começou uma obra na sua vida quando você entregou a sua vida para Ele. Lucas, e quando essa obra termina? O apóstolo Paulo diz, no final desse versículo, diz: até o dia de Cristo Messias Yeshua. Que dia que essa obra termina? O dia que eu e você encontrarmos com Ele. Então eu e você, nós estamos nesse desafio de permanecer firme. Sabe, Deus não te criou você para o desânimo. Você não foi criado para parar no meio do caminho. Nós já lemos, mas Apocalipse 1:6 diz que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então o sacerdote, o nobre, é aquele que permanece firme. Eu sei que amanhã vai ter luta, eu sei que amanhã vai ter problema. Eu não estou profetizando, a própria palavra de Deus fala que vão ter dias maus. Mas a grande questão é: o que eu vou fazer nos dias maus? Eu vou me afastar do Senhor? Ou eu vou continuando realizando os feitos nobres para que eu possa permanecer firme? Eu não sei onde você está. Nessa noite talvez nem sonhos você possa ter. Mas eu sinto no meu espírito que o Senhor nessa noite está te chamando: volte a sonhar, volte a planejar. Ou talvez nessa noite você tem planos, você tem sonhos. E como nosso segundo ponto, Deus está chamando para você realizar. Deus está chamando: dê passos de fé. Prepara o teu cavalo para a batalha. Mas a vitória vai vir de mim. Ou talvez nessa noite você tem feito sonhos. Você tem muitas vezes até feitos algumas situações que glorificam a Deus, feitos nobres. Mas você vive numa montanha russa, um dia embaixo, outro dia em cima. Você vive literalmente numa gangorra de emoções. E o Senhor está dizendo para você: olha, eu te chamei para você permanecer firme. Não importa em qual estágio você esteja nessa noite, existe um chamado de Deus para nós sonharmos, para nós projetarmos, para nós vivermos a promessa de Deus, mas que acima de tudo, que as promessas de Deus não nos paralisem, que nós permanecemos firmes até o dia de nós nos encontrarmos com Jesus.